Olá, eu sou Ivan Batista e seja muito bem-vindo ao meu canal Mundo Renovado. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês uma informação muito importante para quem deseja instalar um sistema fotovoltaico, que é a escolha entre um microinversor ou um inversor string, ou inversor de parede, que é aquele inversor grande. Essa é uma dúvida que os clientes nos perguntam bastante aqui: qual é o melhor, qual é o mais eficiente, qual irá performar melhor, quais as vantagens e desvantagens entre eles. São essas informações que nós veremos aqui, então vamos para o vídeo. Para iniciar, qual a função de um microinversor e de um inversor string dentro de um sistema fotovoltaico? Os dois, eles possuem a mesma função, que é a de transformar a corrente contínua, que é a corrente que vem dos módulos, em corrente alternada, que é o tipo de corrente que você precisa para alimentar os seus equipamentos elétricos. Além disso, ele tem a função de sincronizar a rede elétrica da sua residência, por exemplo, com a rede elétrica da distribuidora, em alguns parâmetros como amplitude, frequência, enfim. Então, ambos possuem a mesma função. Sendo assim, qual a diferença, então, entre esses dois equipamentos? Basicamente é tamanho, onde quando nós falamos de microinversor, ele é um inversor miniaturizado. Isso irá possibilitar que, primeiro, ele possa ser instalado junto das placas no seu telhado, por exemplo, evitando então algumas obras como a instalação de tubulações descendo do seu telhado, às vezes a construção de um abrigo para esse inversor, para que ele seja protegido de sol, chuva. Em alguns casos você pode não ter espaço na sua casa, enfim, para que seja instalado um inversor. Então, um microinversor, ele vai ajudar bastante nesse caso. Além disso, uma outra diferença muito importante é que um microinversor, ele pode ser ligado a somente uma placa, por exemplo. O que num inversor string, um inversor de parede, isso é impossível. Não pode. Porque o inversor de parede ou inversor string, ele depende de um mínimo de placas que estejam ligadas em série para que ele possa começar a funcionar, porque ele tem uma tensão mínima para que o mesmo seja ligado. Já o microinversor não. Então, o microinversor eu posso ligar de uma até 4 placas dele. Com isso, eu consigo fazer arranjos de placas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que às vezes é necessário, dependendo do tipo de telhado. Então, essas são as características de um microinversor. Então, já no caso de um inversor string ou inversor de parede, ele suporta potências maiores nele. Ou seja, você pode ligar toda a sua usina, toda a sua placa, todas as suas séries de placas neste inversor. Tendo analisado, então, qual a função desses dois equipamentos, em que nós vimos que eles possuem a mesma função, vamos analisar, então, as vantagens e desvantagens de cada um e o que é melhor para a sua instalação. O primeiro ponto que eu trago é sombreamento. Existe, em algum momento do dia, algum sombreamento no seu telhado, por uma árvore ou por uma edificação mais alta, alguma coisa nesse sentido? Em algum momento, uma parte desse seu telhado ela será sombreada? Se sim, já temos aí um ponto para o microinversor. Porque o microinversor ele vai individualizar as suas placas.
Então, se aquele sombreamento ele não há possibilidade de ser evitado, o microinversor ele vai ser ideal para você, porque em determinado momento do dia, umas placas suas serão desligadas em função do sombreamento, pode ser que seja desligada apenas uma ou apenas duas, e todo o restante continuará funcionando. Se você adotasse um inversor string, um inversor de parede, uma sequência muito maior sua de placas seria desligada, porque elas estão ligadas em série. Então, se mesmo apenas uma placa só fosse sombreada, todas as outras que estão na série, junto com elas, serão também desligadas. Um outro ponto bastante interessante, o segundo ponto que eu trago para vocês, é em relação à segurança, tanto das instalações como dos usuários. O microinversor, ele pode, caso haja alguma falha, alguma fuga de corrente, ele pode cortar a passagem dessa corrente, evitando então um risco maior. Já o inversor string, por ele funcionar em alta tensão, caso haja algum problema, ele pode deixar passar essa quantidade de energia, ocorrendo então algum tipo de problema com os usuários, enfim. Um terceiro ponto é quanto à vida útil do equipamento. Um microinversor, ele pode durar até 30 anos. Já um inversor string, o tempo médio de vida útil dele será entre 10 e 15 anos. O próximo ponto, ele vai estar relacionado sobre o tipo de telhado. Qual telhado, como é a forma, o formato do seu telhado. Se você tiver um telhado grande o suficiente para que seja alocado todas as placas na mesma orientação, por exemplo, para o norte, que é a melhor orientação aqui na nossa região, o inversor string, ele vai te atender muito bem. Porém, se o seu telhado for muito desenhado e pequeno, então a gente tem uma orientação para norte, uma outra orientação para leste, uma outra para oeste, onde em cada orientação dessa cabem apenas 1, 2 ou 3 módulos, está totalmente descartado o inversor string nesse caso. Tem que ser o microinversor. Isto porque existe um problema em sistemas fotovoltaicos chamado mismatch, onde eu não posso ter placas instaladas, por exemplo, para o norte e outras placas instaladas para o leste, e essas placas estejam ligadas na mesma entrada, que a gente chama de MPPT, do inversor string. Se isto acontecer, haverá um problema de incompatibilidade, o que resultará em perda, em uma menor performance. Já o microinversor, como ele consegue ser ligado por apenas um módulo, 2, 3, então cada módulo desse será ligado individualmente a esse microinversor, o que então possibilitará perfeitamente que esse teu tipo de telhado desenhado ele seja então muito melhor aproveitado. Uma outra questão também bastante importante é em relação à divisão da tua usina solar. Isto por que divisão? Se você possui apenas um inversor string, e isso já aconteceu com clientes aqui da IBK Green Energy, caso esse inversor ele dê um problema, necessitando então de garantia, você poderá ficar de 15 a 30 dias sem gerar energia. Uma vez esse inversor, que ele é único, tendo falhado, você não tem mais energia até que o mesmo seja reposto pela garantia. Já no caso do microinversor, como você vai ter vários desses microinversores, cada um ligando um módulo, 2, 3, conforme eu falei, caso ocorra problema em um microinversor, apenas uma parte, ou apenas essa parte da tua instalação, que está isolada por esse microinversor, é que ficará sem funcionar. Então, todo o restante da sua usina continuará dessa forma produzindo energia.
Monitoramento e rastreamento de falha também é um ponto muito importante. O microinversor, ele como estará ligado, por exemplo, a uma placa só, ele vai monitorar apenas aquele módulo. E isso pode ser muito bom, porque se apenas esse módulo estiver apresentando algum problema, nós conseguimos detectar ele na tua usina. Uma usina, por exemplo, com diversos módulos, com dezenas, centenas de módulos, e apenas um tem problema, às vezes é difícil encontrar em qual módulo esteja. Já com o microinversor é muito fácil, porque a tua usina será monitorada módulo a módulo. Já no caso do inversor string, isso não vai ocorrer. Então, se eu tenho uma série de, por exemplo, 20 módulos ligados a uma entrada de um inversor string, se um módulo dessa série tiver problema, esse inversor string vai mostrar para mim que aquela série de 20 módulos está com problema, mas ele não vai me mostrar qual o módulo está com problema. Então eu vou ter que ir até o local, mandar uma equipe para identificar e isolando módulo a módulo, identificar qual está com problema. Então, também, neste caso de monitoramento, de rastreamento, o microinversor ele é superior ao inversor string. A questão da modularidade também é um ponto muito importante. Geralmente, quando você tem uma usina solar, pode ocorrer de, no futuro, você querer fazer um aumento dessas placas. Se você tiver um inversor string, ele tem uma capacidade máxima de potência que ele pode suportar. Então pode ser que você não consiga mais acrescentar módulos nesse inversor. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você tem três possibilidades. Ou você vai trocar o seu inversor string por um inversor mais potente, ou você vai botar um outro inversor string, onde vai ficar você vai precisar de um espaço muito maior, né, na sua casa, ou você vai ter que, neste momento, adotar o microinversor. Então, você teria dois tipos de tecnologias na sua usina, o inversor string e o microinversor. Já, se antes de tudo você já adotou o microinversor, você vai poder fazer a adição de tantos outros módulos mais que você precise, somente adicionando o microinversor, então continuando com aquela tecnologia que você adotou lá no início da sua usina. Em todo este vídeo, todos os pontos que foram comentados, eles levam a um melhor resultado para o microinversor, como vocês observaram. E realmente é um fato. Eu citaria somente dois pontos que deixa o inversor string na frente. Um deles é valor. O microinversor ele vai sair mais caro, vai se tornar mais onerosa a tua usina no valor inicial do que um inversor string. E se você possuir uma usina muito grande, esse valor ele pode fazer muita diferença. Um outro ponto que eu citaria seria o monitoramento visual desse equipamento. Ora, o que seria isso? Nós sabemos que tanto o microinversor quanto o inversor, eles serão monitorados em função do teu sinal de internet, do teu sinal de Wi-Fi. Ora, caso haja uma falha no seu sinal de Wi-Fi, ou uma falha até mesmo da antena do próprio equipamento, que é o chamado data logger, se você tem, você vai ficar sem sinal, sem monitoramento no aplicativo do seu celular. Caso você tenha adotado o microinversor na tua instalação, você não vai saber. Existem alguns pontos onde você pode ver lá no seu medidor de energia, mas é um pouco mais complicado. Então, basicamente, você não vai saber naquele momento se o seu microinversor ele está funcionando ou não.
quanto ele está gerando de energia, enfim, você não consegue ter esse controle. Porque primeiro que ele não tem display para mostrar nada, e segundo que ele está lá em cima no telhado, embaixo das suas placas. Já o inversor string, mesmo que ocorra a falha desse sinal de Wi-Fi, você consegue enxergar porque ele tem um display, tá, que vai mostrar ali todas as informações de energia produzida durante o dia, energia do mês, se ele está ligado ou não. Existem alguns inversores que não possuem esse display, mas eles possuirão pelo menos um LED indicando uma cor, por exemplo, verde, se ele está funcionando perfeitamente, ou amarelo ou vermelho, se ele está com algum tipo de problema. Então percebemos que, após todas essas informações, o microinversor ele se supera em questões de, principalmente, arranjos, modularidades, segurança ao inversor string. Era essa informação que eu queria trazer para vocês, então não se esqueçam de deixar lá o seu comentário, se eu não falei algo que vocês tinham dúvidas, se vocês gostariam de saber ou de acrescentar mais alguma coisa. Então deixem lá o seu like, ativem também o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados de vídeos novos que nós lançamos todos os dias aqui no canal e, obviamente, se inscrevam lá no meu canal para que então esse vídeo ele possa, esse muito mais outros, possa chegar a muito mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.